Vamos continuar? Deus abençoe seu coração. Espero que esse tempo de oração, o Espírito Santo tenha falado com você, você tenha orado também, tá bom? Eu quero ler um texto, comentar sobre ele. Normalmente é utilizado apenas no final do ano, na época natalina, que é Isaías capítulo 9, que fala a respeito do nascimento que em Isaías vai ser cumprido na pessoa de Jesus. Mas o capítulo em si teve um significado para o tempo de Isaías, se cumpre plenamente na pessoa de Jesus e tem as suas implicações para o nosso dia a dia. Principalmente esse tempo que nós vivemos de tamanha incerteza, que eu quero ilustrar aqui, tamanha escuridão, que nós não sabemos como que vai ser esse tal de novo normal. Os filósofos estão tentando encontrar conceitos, definições, traçando suas linhas filosóficas, os sociólogos, antropólogos, até as religiões em si. Mas nós não sabemos como que o mundo de fato vai se reorganizar depois desse caos pandêmico. Eu queria que nós pensássemos em escuridão nesse sentido. Não sabemos muito bem, aparentemente, como que tudo vai desenrolar. Isaías está vivendo esse tempo. No capítulo 9, vai nos falar um pouco sobre isso. E como que, naquele tempo, o nascimento do menino, do filho da profetisa, e depois na pessoa de Jesus, traz luz, traz paz. Por mais que nós não tenhamos algumas respostas, por causa daquele que nasceu na história, não necessariamente no tempo de Isaías, apesar de ter uma mensagem para o nosso coração, mas na pessoa do nosso Senhor e Salvador, em quem, como diz Gálatas, capítulo 4, versículo 4, me fala a memória, na plenitude do tempo, nascido sob a lei, nascido sob mulher, ele vem fazer com que se cumpra as profecias. Essa é uma profecia que se cumpre na pessoa de Jesus. Isaías, capítulo 9, quero lê-lo para que possamos refletir. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feriu os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo, e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Somente até o versículo 7, que faz uma perícope, uma pequena porção do capítulo 9 com início, meio e fim. É claro, ele está conectado com tudo que acontece no capítulo 8 e depois também o que procede no 9 e no 10. Lembrando que a Bíblia, quando foi escrita, não tinha capítulos e versículos, né? Isso aí foi uma invenção a posteriori para nos ajudar a identificar alguns textos. Então a gente não pode, às vezes, isolar um texto de todo o seu contexto, não bagunça. Mas aqui nós lemos um texto completo, que é chamado de perícope. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra e pedimos agora em nome de Jesus que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito, ó Deus, possa resplandecer, iluminando o nosso ser, fazendo com que possamos de fato, ó Deus, aprender a Tua palavra e vivê-la em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Alguns chamam o livro de Isaías como sendo o primeiro evangelho, o proto-evangelho, porque ele fala tanto do Messias, fala tanto de Jesus. Há momentos que ele fala de Jesus como se ele tivesse viajado no tempo e espaço e estivesse presenciando a caminhada de Jesus. O evangelho de Mateus, que tem como público-alvo os hebreus, os judeus, sempre se utiliza das profecias para dizer, agora está se cumprindo. Por exemplo, quando a gente fala do versículo
um da terra, né, de Zebulon, Naftali, mas que tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, tem a ver com o Cristo que por ali se passou. O Cristo que esteve entre os gentios, o Cristo o Galileu, o Cristo que caminhou por essa terra que era desprezível, trazendo agora a manifestação do reino de Deus. Então Mateus vai fazer várias conexões, no versículo 2, por exemplo, capítulo 9, lá em Lucas capítulo 1, versículo 79, fala a respeito desse cumprimento. Mas eu quero ressaltar algumas coisas desse texto para a nossa reflexão hoje. Está falando de um momento em que a terra, e quando fala terra, não está falando necessariamente na literalidade do termo, se estava obscura, uma escuridão, enxergando nada. Não é isso. A obscuridade aqui tem a ver com pessoas que estão administrando e vivendo a sua vida sem ter os seus olhos e seu coração iluminados por Deus. A pecaminosidade é uma coisa tão presente. A corrupção é algo tão ali dentro do contexto daquele povo. Nós vamos ver no capítulo 8 que fala a respeito da invasão dos assírios. Nós estamos falando de uma outra cultura, oprimindo, um outro povo trazendo costumes, trazendo a sua idolatria. Diante de toda essa obscuridade, a esperança se dava naquele que haveria de nascer. Nós sabemos, à luz da própria palavra de Deus, que aquele que nasce de maneira plena, fazendo isso aqui acontecer na história, é Jesus. E naquele tempo, é o filho da profetisa. Mas o que nós podemos aprender com o nascimento daquele que traz vida no cenário de morte? O que nós podemos aprender com o Jesus histórico, divino, glorioso, que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus, está sentado à direita da majestade, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, e um dia voltará. Esse texto nos fala que algumas coisas acontecem sobre a vida desse povo, que é um povo desprezível. Diz o texto que essa terra, que era desprezível, uma terra desprezível, uma terra que até então não se tinha algo prazeroso do ser. O texto fala que tornou-se gloriosa por causa daquele que nela caminhou. É muito interessante isso. Como que a pessoa de Jesus visita pessoas como nós, encontra gente perdida, desprezível na sua pecaminosidade e faz com que algo glorioso aconteça. E esse glorioso que acontece, diz o texto, que é o resplandecimento da luz, onde estava, diz o versículo 2, para aqueles que viviam na região da sombra da morte. Aqueles que não têm esse nascimento em si, ou usando as palavras de João, o nascer de novo, o nascer da água e do Espírito, nascer no reino, que não foi nascido em Cristo. Essa pessoa que não experimentou dessa regeneração, é alguém que vive na sombra da morte. Viver é um estender da morte. Vive com medo da morte, vive assombrado pela morte, mas o texto fala que esse que nasceria na pessoa de Jesus, nós agora não temos mais medo da morte. Não que nós queremos morrer. Paulo, quando escreve a igreja de Filipos, vai falar isso, né? O morrer para mim é lucro. É lucro. Não tenho medo da morte. Não tenho medo da morte porque eu sei quem me aguarda do lado de lá. É o mesmo que está comigo do lado de cá. Por isso que morrer para mim é lucro e o viver é Cristo. A morte já não é mais a válvula propulsora de quem eu sou. Tem gente que vive com medo da morte, e quem vive com medo de morrer, não encontra condições em si de viver. Tem gente que vive com medo. Vive com medo da morte visitar alguém. Nesse momento que nós vivemos a pandemia, é claro, a gente tem que ser prudente, responsável. Ficamos um tanto precavidos por causa da possibilidade de uma infecção que pode conduzir à morte, através da Covid-19. Mas ainda assim,
Ele não vive em função da morte. Ele não brinca com a morte, ele não abusa, ele não cai na tentação do diabo, como ofereceu para Jesus em Mateus capítulo 4, salta do alto do pináculo do templo, porque está escrito, citando, deturpando o Salmo 91, ele dará ordem aos seus anjos ao teu respeito para que te guardem e te sustente. Jesus disse, não vou tentar o meu Pai. Então eu não tenho medo da morte, mas eu não tento Deus administrando a minha vida de maneira inconsequente. Mas a morte para mim é só uma passagem. Ela deixa dor, ela forma luto em quem fica. Eu me enluto, eu sofro por quem vai. Mas agora naqueles que resplandecer a vida, é uma outra dinâmica, é uma outra realidade. E o texto continua falando, esse povo tens multiplicado, é um povo que está crescendo, cresce numericamente falando, mas principalmente qualitativamente falando. Cresce em quantidade, mas principalmente em qualidade. Aqui não se iluda que esse crescimento dos evangélicos no Brasil é um sinal de uma manifestação, um cumprimento desse texto. Não é não. Porque nós percebemos um crescimento vexatório dos evangélicos no Brasil. Evangélicos se chamam de evangélicos, mas não conhecem o evangelho. Estão distantes da Bíblia. Estão firmados em doutrinas de homens, em usos e costumes, em manias, em religiosidade, em paganismo. Esse crescimento é do povo de Deus, que o Espírito Santo vai chamando, vai convertendo, vai tocando. Há um crescimento numérico, mas principalmente qualitativo. É gente de qualidade de vida. Gente que está experimentando não a ação daquele que vem para roubar, matar e destruir, que nesse caso não é o diabo, viu? João capítulo 10, versículo 10, tem gente que acha que é o diabo. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, é o diabo. Não, ali está falando até dos falsos líderes. Aqueles que se fingem de ovelhas, mas são mercenários querendo vender e se aproveitar. E quando vem um lobo, eles fogem. Aí Jesus vai dizer assim, esses falsos pastores que estão aí para roubar, matar e destruir vocês, saibam que, em contraste, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse povo de Isaías 9 é aquele que está experimentando de uma vida em abundância. Essa vida de alegria, tem sido aumentada a alegria no coração, e ele vai assemelhar àquele que quando colhe, ceifa a sua plantação, ou aquele que vai para a guerra e traz os despojos da guerra. Aqui não está dizendo que você vai colher positivamente tudo que você planta, até porque na dinâmica da vida tem vezes que a gente planta uma coisa boa e parece que o que cresce é uma coisa ruim, você faz o bem e recebe o mal, né? Mas apesar disso, está dizendo que a alegria começa a aumentar no coração, porque a alegria dessa pessoa não é circunstancial, a alegria dele é a força no Senhor, e é a força do Senhor. E ele vai continuar, versículo 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Olha que interessante, lembre-se que Jesus disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, o meu é leve e suave. O que são colocados pelas religiões, são colocados pelos falsos profetas, as falsas profetisas, esse aí é um jugo insuportável, a vida se torna insuportável. Tem gente que depois que foi para Cristo, que é um Cristo diferente daquele das Escrituras, ensinado pelos falsos profetas, a vida se tornou um fardo. É terrível viver, porque é tanto peso. A Isaías diz, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feriu os ombros, o cedro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota que anda com o guerreiro no tumulto da batalha e as vestes de sangue, isso não vai existir mais. É um povo que vai saber viver em paz, é um povo pacífico, é um povo pacificado, apaziguado. É aquele que Jesus chamou nas bem-aventuranças, bem-aventurados pacificadores. Esses, é por causa do versículo 6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, ou seja, esse menino plenamente Cristo, é aquele em quem todo o universo está sobre os seus ombros. Ele carrega o universo em si. Ele governa a história. Que coisa linda, apesar de tudo isso que a gente está vivendo. E falar que Cristo, que esse menino que cresceu, morreu, ressuscitou, governa. Não é para nos desumanizar, neutralizar as nossas inquietações, dores, processo da humanidade, do ser humano. Mas está dizendo que Ele governa mesmo. Cristo está no governo de todas as coisas. Cristo governa a vida desse povo. Cristo governa a sua vida. Aleluia! Honre ao Senhor.
Esse é maravilhoso conselheiro. Que coisa boa poder ter alguém que nos aconselha de tal maneira maravilhosa. Todos nós precisamos de conselheiros, mas bons conselheiros. Tem gente que acaba se aconselhando através da mídia, que se permite ser aconselhado pelas telenovelas, por gente que não se deveria, como diz o Salmo 1, que não anda conforme o conselho, mas acaba andando. Agora, quem se aconselha em Cristo é alguém completamente diferente. Porque Cristo, pelo seu Espírito, de fato produz maravilhas com seus conselhos. É Deus forte. Na nossa fragilidade, a fragilidade desse povo, a fragilidade dos hebreus na história, nele nós encontramos a força para caminhar. É o Deus forte. Pai da eternidade, aquele em quem o tempo é relativizado, aquele em quem o tempo se encontra. Nós vivemos o passado, presente e futuro em Deus. Deus é um ser atemporal. Então nós descansamos e não vivemos a aflição do tempo, porque nós estamos no Pai da eternidade. O tempo nesse tempo presente tem causado tanta ansiedade, angústia, mas no Pai da eternidade nós descansamos. Príncipe da paz, temos o coração apaziguado, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante o juízo e justiça desde agora e para sempre. Finalizo falando o final do versículo 7. O zelo do Senhor dos exércitos, fala isso. Eu gosto da expressão, o zelo do Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Yahvé, Jeová, Shabaoth. É aquele que é o Shabaoth. É o que vai à peleja, é o que está à frente do exército. Ele disse que vai fazer pelo zelo dele. E ele fez. Na plenitude do tempo, o filho dele nasceu. Não tendo casa para colher, não tendo berço digno para se estar, ele fez com que o filho nascesse. Diante da perseguição cruel de Herodes, ele guardou o seu filho. O filho cresceu. Esse menino que foi dado, como João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu esse menino. E é nele, é o zelo dele na história, que faz com que a gente experimente isso. Por isso que a gente fala, glória a Deus nas maiores alturas. Que Deus faça isso no seu coração. Você que talvez está vivendo nesse ser tenebroso, assombroso, na inquietude do que vai ser o amanhã, como que vai ser o novo normal. Você que não sabe como que vai ser a sua vida financeira, profissional, descanse nesse que nasceu. Ele há de colocar alegria no teu coração. Ele há de colocar a luz onde tem reinado toda essa confusão e dar fé para caminhar. Ele há de tirar esse jugo, esse peso, esse fardo, para que você caminhe leve no Senhor. Senhor, pelo teu zelo, faça isso em nós. Amém, amém. Bom continuar de quarta-feira, ótima semana para você. Deus abençoe em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Fique na paz.